Olá, boa noite. Vamos iniciar agora nosso podcast. Vai ser um diálogo sobre a tragédia de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Esse diálogo será feito através de uma dinâmica. A gente vai sortear os temas e cada aluno irá começar a falar e os outros irão comentando, para abranger todo o assunto. Vamos conversar? Primeiro a sortear vai ser Júlio. Vamos ver o que vai sair por aqui. O tema é culpados. Quem foi os culpados dessa tragédia, né? O Estado, as empresas, ou será que foi um acaso do meio ambiente? Não foi uma tragédia, na verdade, né? Foi um crime ambiental. Porque, de acordo com as investigações, já foi apresentado diversos problemas, tanto em Brumadinho como em Mariana, e as empresas foram negligentes, o Estado foi negligente na fiscalização, né? E até mesmo as nossas leis são muitos espaços, as normas ambientais são espaços. Nossa amiga Paula vai dar um complemento aqui. Pronto, né? A empresa em questão que a gente está falando que foi a responsável, né? A principal foi a Vale, né? Que é uma empresa estatal. Dessa marca, né? E suas subempresas que acarretou nisso tudo, né? Então, a responsabilidade desse crime é tanto dessa empresa estatal Vale e suas subempresas e também o Estado, né? Que tem o dever de fiscalizar e foi negligente com isso. Com isso, a gente pode sortear um novo tema, né? Eu vou sortear. Vai querer dar um complemento ou tem que fazer? Não. Vai querer? Foi falado tudo já. Vou repetir. Essa responsabilidade, né? Já entra muito nesse tema anterior, né? Que a responsabilidade é que de fato não foi uma tragédia, né? Porque uma tragédia é quando você não espera, é algo do acaso mesmo. Só que aqui houve uma responsabilidade porque já havia diversos laudos técnicos, inclusive do IBAMA, que alertava, né, sobre esse perigo iminente. E para a questão ambiental, já se caracteriza crime a partir do momento que há um perigo ao meio ambiente. Então já estava acontecendo um crime a partir do momento que essas empresas elas foram alertadas e não tomaram as precauções, né? E vale salientar que, apesar da barragem do Rejeitos ter um jeito novo, um jeito de guardar os rejeitos, a empresa mesmo preferiu o menos seguro. Então, normalmente, a empresa já sabia o que poderia acontecer e simplesmente levou a acarretar a situação que acarretou. Inclusive, Adivani, esse tipo de armazenamento é proibido em diversos países, porque ele é barato e é perigoso. E é muito importante destacar a responsabilidade objetiva do Estado, né? Não é necessário que o Estado ser responsabilizado junto com a empresa Vale, não é necessário provar nem o dolo nem a culpa. A responsabilidade é objetiva, né? Conduta, né, que se causar é resultado. Não precisa de dolo ou culpa. Isso aí. Sim, vamos. Tá. Os gregos e as legislações. Pronto, vou ajudar a nossa colega Adivani. Os crimes, né, foram todos crimes ambientais, como eu já citei. Os crimes ambientais estão previstos na Constituição Federal, no artigo 215, que ele responsabiliza o Estado, não só o Estado, como também as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, de proteger o meio ambiente. E também o meio ambiente ele entra como direito fundamental, né? Então, o direito de ter um meio ambiente saudável é um direito de todo cidadão. Então, quando a empresa ela ocasionou esse perigo ao meio ambiente, ela infringiu diversas leis, a lei ambiental, como também a Constituição Federal. Pode falar. É bom lembrar também das causas de morte, porque a quantidade de lama que veio do rompimento da barragem destruiu inúmeras pessoas.
no rompimento da barragem de Mariana, eu acho que morreram 19 pessoas. E na de Brumadinho foram centenas e muitas desaparecidas. Sim, inclusive os corpos ainda não foram encontrados de algumas pessoas, porque a quantidade de lama ainda é devastadora nesses locais. É importante destacar que a legislação ambiental é muito esparsa. São várias leis, várias normas que não são atribuídas a um código em si, como tipo o Código Civil, que já facilita muito, né? Sem falar que não adianta só ter leis. O Estado tem que chegar junto para fiscalizar e fazer cumprir a lei. Isso é uma das grandes falhas, porque também tem legislação, né? Mas o Estado tem que chegar junto e fiscalizar, fazer cumprir. É muito importante. E é um dever tanto do Estado como também do ente federativo também. É federal. Então a gente vê que foi justamente essa negligência dessa fiscalização, de saber ver se os laudos estavam sendo cumpridos, porque houve o laudo de perigo, mas não teve ninguém que fizesse algo, dissesse, não, pare agora de colocar a lama ali, porque vai derramar de fato, responsabilizar. Não, foi totalmente ignorado. E a gente está falando de homicídio mesmo. Né? Eles foram, né, processados por homicídio culposo, mas a gente sabe que cabe também o dolo eventual, né? Porque como eles já estavam sendo alertados há muito tempo, a gente sabe que é um mecanismo perigoso, eles assumiram isso e, infelizmente, né, várias pessoas perderam a vida. E uma causa muito importante disso foi alguns laudos que foram fraudados. Já foi comprovado que laudos foram fraudados. Isso aí caracteriza ainda mais o dolo eventual. Sortear um novo tema, né? Bom, foi falado aqui, aqui atrás, um momento atrás, que em Mariana foram 19, né? 18 foram encontrados e tem 11 desaparecidos ainda, né? Sim. E Brumadinho foi 270. A população também perdeu várias coisas. Desculpe interromper, mas não existe uma vítima específica para esse caso. Não existe uma vítima. A vítima é a sociedade. Também. Porque um crime ambiental de tanta magnitude tanto afeta aqui o local onde aconteceu, como afeta milhares de quilômetros depois, com o rio poluído. Como aconteceu, né? A lama foi parar com o Serra Atlântica. Então foi. Toda a sociedade global, é vítima disso, né? Toda a sociedade. Serão prejuízos ao longo prazo, né? Nossas futuras gerações elas irão sofrer os impactos desse crime. Inclusive, passou até para o Rio Doce. Rio Doce, tornou ele inabitável por Contaminou. qualquer espécie, prejudicando a fauna, a flora, tudo que estava ali em volta. E Por causa da ganância, né? E aquelas pessoas também que já dependiam também ali do rio. E né? foram essas Pescaria. pessoas que morreram, não foi o dono. Não foram os chefes, eram os funcionários ali, os operários que estavam trabalhando ali ao redor, que morreram, perderam sua vida em prol de uma empresa que não poderia estar visando o lucro, né? Mas a gente sabe que no Brasil não é assim, mas ela visa o lucro, né? E não foi só vítimas como é que se chama? De homicídio, não foi só morte. Teve aquele pescador que perdeu seu meio de subsistência, né? Teve milhares de exemplos que a gente pode citar. Animais que foram até extintos, né? Peixes, árvores, todo o meio ambiente, né? Toda a diversidade. Inclusive a Mata Atlântica, né, que é um bioma que está quase extinto, ele foi devastado lá. E isso é um crime, inclusive, previsto na Constituição Federal, né? E a empresa ela só pode ser responsabilizada por duas coisas, que são crimes econômicos e crimes ambientais, justamente dando esse peso que as empresas elas precisam sempre estar visando a sustentabilidade. Porque se a gente só retirar, acaba. Ela precisa ser sustentável para conseguir gerar um lucro sem agredir o nosso meio ambiente. Sem agredir tanto, né? Muito importante essa situação que a pessoa jurídica ela é responsabilizada pelo crime ambiental, né? Meu Deus.
Causas. Quais foram as causas, né? Como a gente já falou, não foi uma outra causa, foi diversas. Teve a causa do Estado ao ser falho na fiscalização, teve os coordenadores das empresas que alguns forjaram documentação, outros foram negligentes, outros, apesar de às vezes não saberem, foram omissos. Então são diversas causas. Pontos, né? Falta de manutenção, falta de investimento, segurança. Isso aí. A causa foi humana, né? Foi erros humanos, ganância também, erros que acarretaram em um crime devastador. Sim, a indenização, né? Foram feitas, né, diversas indenizações, algumas estão ainda para serem julgadas, né? Então pessoas ainda nem receberam de fato a indenização por aquele ente querido que ela perdeu, aquele edifício, foram diversas pessoas desabrigadas, milhares, né? Perderam o seu meio de vida, sua casa mesmo, né? E mesmo sem ter a casa devastada, precisou sair do local, correr o risco de ter alguma dificuldade para sobreviver. E a Vale também, ela concordou em restituir tudo na indenização, tanto como na questão de moradia. Este é o grande problema, né? Porque saber quando. Quem acompanhou algumas notícias, a gente vê que ela deu alguns mantimentos, pagou algumas ajudas de custos para aquela população, mas foi tudo assim, muito de... A gente pode falar aqui para mídia ver, né? No início. Tipo, não vai ser para sempre. E aquela pessoa, ela perdeu seu meio de subsistência. É preciso não pensar apenas numa indenização financeira, um valor e acabou. Não, a gente tem que ver, garantir um meio dela continuar sobrevivendo, né? A sua sobrevivência, né? Seu trabalho, sua moradia, sua qualidade de vida. Porque não é só financeiro, é tudo. É isso aí. E a gente se pergunta por que ainda existe centenas, né, desse tipo de armazenamento dessa lama. Porque no Brasil, infelizmente, é mais barato indenizar as vítimas por ter seus entes queridos perdidos, por ter seus bens, né, perdidos, do que investir em prevenção. Porque a lei ambiental, ela deixa claro, as empresas elas precisam prevenir qualquer dano, seja à população ou ao meio ambiente. Só que isso é caro. E eles não querem fazer algo caro. Eles preferem depois arcar com o prejuízo do que simplesmente prevenir aquilo tudo. E aí fica o questionamento pra gente, né? Até quando a gente vai estar vivendo isso? Que a gente teve uma grande tragédia, crime em 2015, outro grande crime em 2019. Aí a gente fica se perguntando, e aí, quando é que isso vai acabar? Porque uma hora ou outra pode estourar outra tragédia natural. Tem que frisar que ambas aconteceram em Minas Gerais, que é o estado que mais tem barragens de minérios, de rejeitos de minérios, e isso pode acontecer a qualquer momento de novo lá no mesmo estado. Sim. Porque se a gente for olhar bem, qual foi a medida do governo? Até hoje, qual foi a grande mudança? Não teve uma mudança na legislação grande. Não teve uma fiscalização, um aumento da fiscalização. O IBAMA, que é uma empresa, né, do meio ambiente, continua sucateado, precisa de funcionários, precisa de estrutura, precisa de diversas coisas. Um crime assim, próximo ao outro, né? Um em 2015 e um em 2019. Então já era previsto que acontecesse novamente, né? E pode acontecer. E não houve nenhuma medida, né? Englobando isso, né, que está inclusive na nossos seus impactos ambientais, né? Que foram devastadores. Temos ali todo aquele espaço que são milhares de hectares que estão inutilizáveis, seja para o meio natural, que é com a fauna e a flora, seja para nós, seres humanos. Porque simplesmente foi tudo destruído, está tudo embaixo da lama. E está hoje. E está, sim. E o rio tem diversos mecanismos de despoluir, porque acabou que ficou metais pesados na água, né? Que impossibilita a pesca, impossibilita o uso da água. Tem mecanismos que o governo pode utilizar para limpar a água, mas simplesmente
ele está abrindo mão daquele espaço ali. O ano vai para a vida até quanto tempo? Pactos não só ambientais como socioeconômicos, né? O que é o socioeconômico? É o social e a economia. A economia é do cinco período. A economia da população local, né? Aí a gente tira para o social, aquelas pessoas ainda, algumas ainda vivem desabrigadas. Então, infelizmente, é uma coisa que assim, né? Até quando? Porra, não tá vivendo. Mesmo, não, É tem cortar, um né? negócio para dizer, Não é mesmo podcast. com essa situação que aconteceu, que eles foram, como é que eu posso dizer? Sim, não conseguiu, a empresa não conseguiu pagar ainda 1% do valor que eles foram obrigados a pagar. Nem para a população, nem para pagar as casas das pessoas que perderam. E estamos falando do mercado bilionário, né? Que é o mercado do Exatamente. ferro. E não tem só essa barragem em Minas, tem vários por aí Porque fora. o solo lá ele tem 60% de ferro. Tá? Então o ferro ele não, nem a gente usufrui, porque ele vai para a China para virar aço. Então estamos falando de um mercado bilionário que não é capaz de indenizar essas vítimas. Então deixa claro, né, que não é a intenção reparar nenhum dano, não é a intenção prevenir. A intenção dessas empresas é apenas lucrar em cima do meio ambiente e em cima das pessoas que precisam delas. Então fica esse alerta para o governo é o direito dele, o dever dele, fiscalizar e nós também, como cidadãos, fiscalizar essas empresas para justamente prevenir que crimes dessa magnitude aconteçam novamente. Isso aí. É isso. A intenção da gente foi só apresentar alguns pontos sobre essas duas tragédias que aconteceram. Crimes ambientais, né? Exatamente, crimes, para que evitem se acontecerem novamente, e eu espero que tenha ficado Um alerta, né? Para as autoridades aí, fiscalizem, tá? Vamos atrás, fiscalizem, não deixe acontecer isso novamente. A população está aí precisando, né? Excelente, fica esse questionamento. Até quando?